Por que um malfeitor da cruz foi salvo e o outro não? A própria palavra de Deus, o contexto daquele episódio, mostra isso. Enquanto um, de maneira soberba, só pensava em si, e não é, vamos colocar assim, algo muito diferente do que acontece com quem está sofrendo, padecendo, passando por dificuldades à beira da morte, mas ele pensava nas questões carnais físicas, e ele ainda blasfemava e duvidava de quem estava ao lado dele, que era Jesus Cristo. Ele dizia o seguinte: olha, se tu dizes que é o Filho de Deus, tira-te a ti, daí a nós também. Mas o outro teve um comportamento diferente, o seu coração. A palavra de Deus diz que ele repreende o seu amigo e diz o seguinte: olha, não temes tu a Deus estando em igual condenação a este que está aí? Então nós vemos que ele, mesmo estando condenado, mesmo sofrendo ali na cruz, mesmo padecendo a mesma sentença que Jesus Cristo, ele ainda teve compaixão de um igual, de uma pessoa que estava sofrendo ao seu lado. Então a diferença aí é o coração. Enquanto um preocupava-se apenas consigo mesmo, o outro preocupava-se também com aquele que estava ao lado dele, porque além de estar sofrendo, ainda estava sendo escarnecido, ainda estava sendo envergonhado pelos outros, ainda estava passando ainda por situações mais constrangedoras do que apenas a física, mas a da alma e a vergonha de estar ali mesmo sem merecer. E ele reconhece que Jesus Cristo, aquele homem que estava ao lado dele, ele não tinha noção. A Bíblia não diz que ele tinha noção de quem era realmente Jesus Cristo. Para ele era apenas uma pessoa que pregava o bem e que fazia o bem. Mas ele não tinha noção que ali estava o Salvador. O que eu quero dizer é o seguinte: para que ele possa falar depois o seguinte: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é porque o Espírito Santo lhe abriu os olhos. Mas por que o Espírito Santo abriu os olhos para que ele visse ali o Salvador e não abriu do outro? É o coração. A diferença está no coração. Enquanto um teve compaixão de uma pessoa igual que estava ali, isso mostrou que Deus, na realidade, ele viu esse coração de um malfeitor e por isso abriu-lhe os olhos para que ele pudesse ver o Salvador Jesus Cristo. E aí ele pôde pedir humildemente que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no teu reino. E ainda tem um outro fato muito importante: ele reconhecia que ele estava ali porque merecia. Ele reconhecia que estava ali porque fez alguma coisa errada. Como ele disse, os nossos feitos nos fizeram chegar até aqui. Mas e esse que fez? Nada fez. Então existem pessoas que, mesmo padecendo, sofrendo, elas têm um coração ainda que conseguem pensar: olha, eu cometi erros e eu vou colher pelos meus erros. E aí ele, arrependido, ele estava ali e clamou ao Senhor, e Deus lhe deu a salvação. E aí vem se cumprir aquilo que Jesus disse: olha, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O malfeitor da cruz colocou o coração em Cristo, o que teve compaixão de Jesus. E por isso o Pai abriu seus olhos para que viesse até Jesus Cristo. Então, como se cumpriu isso? Quando o Senhor Jesus, ele diz que não lança ninguém fora, mas é porque o Pai o trouxe. O próprio Pai Celestial o traz. Então essa palavra se completa: ninguém vem a mim sem que o Pai tenha trago, e todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem conduziu o coração do malfeitor ao Senhor Jesus Cristo foi o próprio Pai, pela atitude que ele teve de ter compaixão e misericórdia. E aí, quando o Pai conduz aquele malfeitor até Cristo, o seu coração até Cristo, Cristo não lança fora. Por quê? Porque foi o Pai que o trouxe. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. E vamos fazer aquilo que a palavra nos diz: de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Não deixe que a avareza, não deixe que a dor, nem mesmo o sofrimento venha fazer com que você perca a sua humanidade, a sensibilidade pela dor do próximo. E que a sua dor não venha sobrepor o bom senso, a justiça e o amor de Deus que está lá no fundo do teu coração. Porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso e que tem compaixão do próximo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.